Reinado e período regencial também apareceram na prova digital do Enem 2020, certo? Como? Não sabe? Vamos resolver mais uma questão com mais questão de conteúdo para te ajudar. Ah, e óbvio, lembra aquele papo, né? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, vamos junto levar mais história para mais alunos. Vamos embora comigo. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sobre o regime regencial. Beleza? Vamos lá. O que o Enem quer que você faça? Olha para cá, ó. A instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente das: letra A, disputa entre tendências unitaristas e federalista. B, tensão entre as forças do Exército e a Marinha Nacional. C, dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. C, extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos. E letra E, reivindicação da ex-metrópole na esfera comercial e diplomática. Beleza? Vamos lá. Essa questão, no caso, tá? Ela é uma questão um pouco mais conteudista, no sentido que você tem que entender ali de que período que ele está falando pra gente, mas também é tranquilaça de fazer. Quer ver? Olha só. Vamos olhar pro texto base da questão aqui, ó. Ele está falando, então, que depois da independência em 1822, o país enfrentaria problemas que, com frequência, certo, emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Tudo bem. Ele descontextualizou ali o que ele quer. Aí ele vai dizer pra gente o seguinte, ó. Em muitas regiões do Brasil, certo, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. E aí, com a abdicação deste em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. E aí, beleza, olha só. E aí tá pegando, na verdade, esse texto, né? Ele tá lendo o livro Rebelião Escrava no Brasil. E aí, olha pra cá que a ideia é simples, olha só. Eu tô falando basicamente do primeiro reinado, porque ele fala pra gente ali que eu tenho divergências rolando ainda sobre o governo de Dom Pedro I, mas ele fala pra gente que os tempos mais turbulentos viriam no período posterior, ou seja, no período regencial, quase que não sai posterior. Mas vamos lá, vamos entender o seguinte, olha aqui. Uma questão que é chave pra gente poder entender essa lógica aí, por exemplo, do primeiro reinado. Qual é o grande problema do primeiro reinado, por exemplo, quando você tem a independência do Brasil? É a ideia de quando você vai ali organizar a estrutura da Constituição brasileira, você vai ter a dissolução ali da Constituinte, que pregaria a Constituição da Mandioca, e Dom Pedro I vai então outorgar a Constituição em 1824, que traz pra gente, como elemento chave, a criação de um poder moderador, certo? Da ideia de um quarto poder, superior aos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário, exercido por Dom Pedro I, o que significava, na prática, o seu absolutismo. Isso, por exemplo, vai afastar o Partido Brasileiro do apoio a Dom Pedro, certo? Afinal de contas, o Partido Brasileiro apoia a independência porque queria mandar, na época era mãozinho, e ao mesmo tempo vai ser um dos motivos que vai levar à eclosão da chamada Confederação do Equador, lá no Nordeste, o centro de Pernambuco, que vai ser uma revolta ali contrária, entre outros aspectos, ao autoritarismo de Dom Pedro I, certo? E vai acabar culminando ali com a execução do Frei Caneca, e isso vai pegar meio mal para Dom Pedro I. E aí vamos jogar então para o período regencial, que é onde está, na verdade, a grande chave da questão. O que é o período regencial, então? Dom Pedro I abdicaria do trono brasileiro em 1831, certo? Por N fatores. Tem uma aula aí no canal de Primeiro Reinado exatamente sobre isso. E você entra numa fase extremamente conturbada da história do Brasil. Uma fase que, na verdade, o que acontece? Eu tenho uma disputa entre grupos políticos formado pelas elites brasileiras, certo? É óbvio, vamos lá. Assim que você começa pelo regencial, você vai ter a ideia do Partido Restaurador, muito ligado ali a portugueses ali que queriam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. Mas é no Partido Brasileiro que você tem a grande cisão importante pra gente aqui, que vai culminar ali para facilitar, tá? E aí, se você quiser, na aula de regência do canal, eu te dou toda essa evolução partidária. Há basicamente duas correntes ali no percurso do segundo reinado, o tal dos liberais e o tal dos conservadores. E, a grosso modo, a disputa que está dentre esses grupos políticos é uma ideia bem simples, é você centralizar a política, e aí seriam os conservadores, certo? Ou você
descentralizar a política, dar uma maior autonomia para as províncias. Seriam os liberais. Esse talvez é o grande foco ali de cisão entre as elites brasileiras. Elas se mantêm escravocratas, se mantêm latifundiárias, mas divergem quanto à ideia de centralizar ou descentralizar. Além disso, é um período no qual pipocam várias revoltas no Brasil. Revoltas de caráter eminentemente popular, como a balaiada e a cabanagem, revoltas escravas islâmicas, como a Revolta dos Malês, revoltas de classe média, como a Sabinada, e revoltas de elite, como a Farroupilha. Então a regência é um período conturbado, tanto politicamente por essa cisão das elites, quanto ali na prática pela ideia do perigo constante de movimentos separatistas dentro dessa lógica regencial, certo? E então, na verdade, esse é o tema da questão. Porque, olha só, vamos voltar para o texto. A instabilidade política no país, ao longo dos períodos mencionados, foi decorrente. Então, olha só, a instabilidade que eu estou colocando, ela acontece ou pelo autoritarismo de Dom Pedro I, no primeiro reinado, levando ao afastamento do partido brasileiro, ou na regência, pelas divergentes opiniões da elite sobre centralizar ou descentralizar, ou pelas próprias revoluções regenciais que vão acontecer ao longo desse processo, trabalhando com várias questões, cada uma específica no seu ponto. Então, vamos às opções. Ele fala de disputa entre tendências unitaristas e federalistas, ele fala de tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional, ele fala de dinâmicas demográficas nas fronteiras da Amazônia e da região Platina, certo? Ele fala de extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos, ele fala de reivindicação da ex-metrópole na esfera comercial e diplomática. E se você perceber, qual é a grande malandragem aqui? A atenção está no gabarito da questão, gabarito da resposta é ótimo, que é a letra A disputa entre as tendências unitaristas e federalistas, ou seja, uma tendência unitarista, defendendo uma centralização política, certo, unitarista, ou uma tendência federalista, defendendo uma maior descentralização, uma maior autonomia. Das opções, essa responde ao período, tanto do primeiro reinado quanto ao período regencial, certo? Porque tensão entre força do Exército e Marinha Nacional, isso até vai rolar, tá? Mas é lá na Primeira República, com a chamada Revolta da Armada, tanto com Deodoro quanto com Floriano Peixoto. Dinâmicas demográficas das fronteiras amazônica e platina, isso está muito ligado também à ideia ali da própria colônia, com a questão dos fortes ali na região da bacia amazônica, ou ali com os conflitos da região do Rio da Prata, própria Guerra Cisplatina, a própria Guerra do Paraguai. Não é o que você está falando que é a ideia da estabilidade política no primeiro reinado e na regência. A Guerra do Paraguai é o segundo reinado, por exemplo. Extensão do direito do voto aos estrangeiros e ex-escravos não está rolando, você não está pensando nisso nesse momento. Ainda mais que o papo do sufrágio universal que vai rolar é só lá na Primeira República, com a Constituição de 1891. E reivindicação da ex-metrópole na esfera comercial e diplomática, não. Portugal não está reivindicando nada nesse momento relacionado ao que vai levar a uma estabilidade política. Beleza? Questão resolvida, mais uma para você. Espero que tenha gostado, te dá aquelas revisões básicas. Dá uma olhada aí no card, tá dizendo para você se inscrever direto se você não é inscrito, certo? Vamos lá. Tem a parte conceitual, tem a parte de conteúdo e tem as resoluções de questões com os conteúdos para poder te ajudar a preparar-se para o seu Enem, seu vestibular, qualquer ele que seja, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.